O Império Grego cresceu 50 vezes o tamanho inicial quando ele assumiu o poder. 20 anos. Com 20 anos. Então, aqui, 13 anos. À frente. 13 anos ele fez o Império crescer 55 vezes. O tamanho, o poderio. E no meio disso tudo, ele foi responsável também pela expansão da cultura grega. A língua, a comida, a fala. Por isso que é muito importante estudar o período bíblico. Por quê? Porque aí eu vou entender o grego que foi escrito no Novo Testamento. É um grego clássico que teve contato com outras culturas, com outros idiomas, e esse idioma foi sendo mudado ao ponto de transformar naquilo que a gente chama de grego koiné, que é o grego básico do pessoal. Nossa, ele foi um bom governante, né? Então, ele agigantou o Império Romano, o Império Grego. Então ele foi a peça principal aí nessa expansão cultural. Então, se você perguntar para mim, assim, professor, qual é o grande legado deixado pelo Império Grego? A gente vai estudar ainda aspecto ainda do Império Grego, mas olhando no geral, o grande legado para o Novo Testamento é o legado dos gregos é o legado cultural. Qual é o grande legado deixado pelos Medo-Persa? Libertação do cativeiro. Libertação do cativeiro babilônico, Império Medo-Persa. Legado deixado pelos gregos, encabeçado pelo Alexandre o Grande, foi o cultural. Então aí quando você abre as páginas do Novo Testamento, baseado naquela ideia de plenitude do tempo, o mundo está mais homogêneo. Culturalmente. Mesmo que o Império Grego não é mais a grande potência da época. Quem é a potência da época é o Império Romano. Mas mesmo no Império Romano, a cultura grega é a cultura principal. Quem deixou a pregação? O Império Medo-Persa. E qual é o grande legado deixado pelos romanos? As quadrilhas que a gente tem hoje. É um aspecto político. Então, Alexandre o Grande, ele difundiu a cultura. É mais ou menos o que acontece hoje na figura dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz? Ele tenta, através da comida, através do cinema, criar um só povo. Através do seu processo cultural. Os Estados Unidos tenta fazer a grande deixa do mundo. Tem lá, os Estados Unidos tem o seu poderio militar e tudo mais, mas o grande legado que a gente vê dos Estados Unidos para o mundo é tentar fazer com que as pessoas que moram do outro lado do mundo venham viver como os americanos. Só influência. Exemplo clássico: McDonald's, o Subway, Coca-Cola e muitos outros meios de culturação.
Filme, música. Tênis, Nike, Nike. É Nike, a Nike é porque a Adidas não é a Nike, todo mundo quer comprar a Nike, ou não quer? Todo mundo quer. Como que é esse estimulado? Através de propagandas. Através de propagandas. Então, essa mesma metodologia foi utilizada pelo Alexandre lá no período intermediário. Esse processo de aculturação. Que, em certo sentido, é agressivo. Por que é agressivo? Porque não respeita a sua cultura pessoal, a cultura que você foi criado. Não respeita. Quer impor. Vem, exatamente, vem impor. Não se esqueça disso. A cultura que ele vai trazer vai impor. Vai impor sobre as culturas menores. Alguns povos vão aceitar, outros povos, como os judeus, não vão aceitar. Então, a gente tem um Império Grego unificado. Esse Império Grego unificado é um império em que Alexandre o Grande ainda está vivo. Mas, como qualquer outro governante, ele vai morrer. Vai morrer. Quando ele morre, com 33 anos, Foi assassinado? Foi assassinado? não se sabe ao certo. Não se sabe ao certo se foi envenenado e tudo mais. É incerto. Quando ele morre, o Império Grego, que era gigantesco, cai na mão de 4 generais. Um chamado. São 4. Eu estou me lembrar de 3. Ptolomeu fala, né? Licímaco. Não vou lembrar o nome do outro. Deu branco na cara. Sileu. Licímaco. Mas para o estudo do Novo Testamento, apenas 2 é importante. Que é 2 generais. O primeiro, são 4, né? São 4. Mas para o estudo do Novo Testamento, apenas 2 é importante. Que é o Ptolomeu e o outro, Seleuco. A pergunta é: aonde que ficava o reino desses 2 sujeitos? Seleuco. Egito. O Ptolomeu, Egito. Síria. E o Seleuco, Síria. Então Alexandre morre, o homem responsável pela expansão da cultura grega. Ele morre e o império é dividido em 4 generais. 2 deles não é importante para o estudo do Novo Testamento, mas 2 outros que é Ptolomeu e Seleuco. Ptolomeu, o reino dele era no Egito, e de Seleuco era na Síria. Se a gente olhar o mapa da Palestina, isso aqui fica, o Egito fica ao sul e a Síria fica ao norte. Como eu falei com vocês, a Palestina é um local de disputa política, sempre foi, não é de agora. Esses 2 generais entraram em conflito entre si. Quem iria dominar a Palestina? Inicialmente, quem ganha foi Ptolomeu. Ptolomeu, e aí é interessante, que Ptolomeu vai dar um nome para dinastia Ptolemaica. Por que Ptolemaica? Porque está se referindo ao primeiro rei, ao
desta dinastia. Por isso que chamam de dinastias ptolemaicas. E aqui também, Seleuco também vai formar uma dinastia, chamada dinastia Seleuca. Seleuca. Morreu Alexandre o Grande, o império dividido entre 4 generais. Para o estudo do Novo Testamento, apenas 2 é importante: Ptolomeu e Seleuco. Ptolomeu ao sul, Egito. Seleuco ao norte, Síria. Houve disputa entre os dois. Inicialmente, quem venceu essa batalha e dominou a Palestina foi Ptolomeu. Ptolomeu e sua dinastia foram muito corteses com os judeus, ao ponto de permitir a elaboração daquilo que a gente chama de Septuaginta. Foi durante o governo do Ptolomeu na Palestina que os judeus do Egito elaboraram a Septuaginta. Hudson, o que é a Septuaginta? Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. O que é Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Ok? Isso aconteceu durante o governo da dinastia ptolemaicas, que foram corteses com os judeus. Dinastia Seleuca. Dinastia Seleuca. Quando a gente fala dinastia, está falando de um grupo de governantes ligados numa mesma linhagem. Então, quando eu falo dinastia ptolemaica, é uma dinastia que tem uma origem comum. Qual é a origem? Ligação. No general, Ptolomeu. Nada a ver com descendente. Hã? Nada a ver com ligação familiar, nada. Normalmente pode ter ligação familiar, outras, mas normalmente chamam de dinastias ptolemaica e dinastia Seleuca. Então, inicialmente, depois que o império foi dividido, houve um confronto entre Ptolomeu e Seleuco. Ptolomeu ganhou e ele foi muito cortês com os judeus, permitindo que os judeus, então, escrevesse, por exemplo, elaborasse a Septuaginta. Professor, mas por que a Septuaginta? Porque grande parte dos judeus não falava mais em hebraico. Você lembra do exílio babilônico? Muitos judeus não voltaram para a terra. E eles falavam o grego e não falavam o hebraico. Falavam o aramaico, mas não falavam o hebraico. E a língua em que o texto estava era o hebraico. E aí o que eles fazem? Esses estudiosos fazem essa tradução do grego, do hebraico, do Antigo Testamento hebraico para o grego. E deu o nome a essa tradução de Septuaginta, que é a base do nosso Antigo Testamento. Por que a nossa Bíblia, do nosso Antigo Testamento, é diferente para o Antigo Testamento hebraico? Porque a nossa base é a Septuaginta. As divisões da nossa Bíblia seguem a Septuaginta. Porque a divisão do texto hebraico é diferente. Só tem 3 divisões. Aqui tem 5. Histórico,
histórico, poético, qual? Profético. E qual é o primeiro aqui? Quais são as divisões do Antigo Testamento? Pode chutar? Não? Não. Bem lá. São 4 divisões. A Bíblia, o texto hebraico, são 3. Pentateuco, Torá, lei, histórico e poético. São apenas 3 divisões. De onde vem a nossa divisão? Vem da. Isso aconteceu no período interbíblico. Tudo isso sobre a proteção da dinastia ptolemaica. Ok? Judeus viveram na paz, sossegado, tranquilo, sem problema nenhum. Pôde expressar fé, tranquilo, sem opressão. Só que, meu amigo, um dia as coisas estão tranquilas, no outro dia as coisas viram. Porque Seleuco conseguiu vencer Ptolomeu. E ele ficou responsável pela região chamada Dalícia. Diferente de Ptolomeu, a dinastia de Seleuco levava a sério essa ideia de transformar todos os súditos, querendo ou não querendo, em grego. E aqui surge um grande problema. Se aqui Ptolomeu ele era light, ele não impunha, ele respeitava a individualidade daquele povo que estava sob o seu cuidado, Seleuco não. A dinastia Seleuca, ela era pró-Grécia. O que acontece? Começa então um trabalho de impor a cultura grega para os judeus. Ok? Parece político. Parece política, né? Não, é o dia de hoje. Parece alguém que eu conheço. E aí o que acontece? Aqui não é imposto, aqui passa a ser imposto. Imposição. E aí o que acontece? A gente está falando num período chamado período interbíblico. O que acontece? Essa ideia de transformar os judeus em gregos, por exemplo, deixaria de fazer circuncisão, lutaria os judeus deveriam lutar nos coliseus e assim por diante, e iriam vestir como fosse um grego, cortariam o cabelo como fosse um grego, comeria carne de porco como fosse um grego. E aí, exato, levando eles a perder a identidade. Aí
Aí entra porca. E aí, o que vai acontecer? Haverá um grupo que vai dizer: por que a gente não pode adotar o costume grego? Eram os que a gente chama de liberais. Eles estavam abertos à cultura grega. Esses liberais vai formar um partido político que você vai encontrar lá no Novo Testamento, que é os PT. Não, errei? que é os Não, liberais. Errei então, cara. Desculpa aí, errei. Nossa, agora deu branco na minha cabeça. Tem os fariseus. Como chama os outros lá do Novo Testamento? Fariseus. Novo Testamento é Os Macabeus. ele É, e quem entra os Macabeus, mano? Já encontrei. Saduceus. Vai dar origem aos saduceus. Um outro grupo vai dizer: não podemos fazer isso. Não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Nós temos que levar a lei de Deus a todo custo. Desse grupo vai surgir os fariseus. Vai surgir os fariseus. Então os saduceus já aceitaram. Aceitar. Os Liberais. fariseus são os Liberais. Os liberais. esquerdo e direito. é os liberais e o outro é Conservadores. A questão do Seleuco aí, ele semelha-se que nem a questão da Síria, lá dos judeus. O Seleucos é isso. E aí o que vai acontecer? Os judeus vão ser incomodados. Judeus vão ser perseguidos. Judeus vão ser mortos por não aceitarem se submeter à imposição da cultura grega. E é interessante que é nesse período que os fariseus vão ganhar o coração do povo. Porque eles representam a grande maioria de que não se poderia se submeter à cultura grega. O grande X da questão foi o seguinte: um emissário de Seleuco mata uma porca e porco para os judeus é impuro, é imundo. O que ele faz? Ele vai lá no templo e sacrifica a porca no altar de Deus. Isso mesmo, essa palavra. E aí vai começar, não em Jerusalém, mas no interior, um movimento de independência, encabeçada por um homem chamado, um sacerdote chamado Macabeu, que significa martelo. Duro. Duro. E aí, o que acontece? Esse movimento começa no interior e inflama todo o país. E a grande imagem disso é quando esse Macabeus é abordado por um homem que veio cobrar imposto dele.
mata esse homem e foge para as montanhas. Quando isso acontece, e isso é de conhecimento de todos, começa um movimento chamado de revolta dos Macabeus. E aí, no ano de 164 a.C., os judeus vão conseguir expulsar os gregos do território judeu. E a partir deste momento, até o ano de 63 a.C., eles vão conseguir viver sem a imposição de qualquer poder de fora. Ok? A gente falou de 164 a 63, vai dar em torno de 100 anos de independência. Eles conseguem expulsar os gregos? Os gregos, os semeus, tudo mais, não, os judeus, num todo, conseguem expulsar, depois com a revolta dos Macabeus, por isso que chamam de revolta dos Macabeus, eles conseguem expulsar todos os gregos do território deles, e durante 100 anos eles conseguem estabelecer seus próprios governos. E aí, gente, entre o ano 164 e 63 antes de Cristo, aqui eu falei com vocês da dinastia dos Ptolomeus, dinastia do Seleuco, ou dinastia Seleuca, ou dinastia ptolemaica, vai surgir entre o ano 64 e 63 a.C., nesse espaço de tempo aqui, uma outra dinastia. Não podemos esquecer que Macabeu, pai, que foi responsável por matar e promover, a partir desse ato, uma revolta, ele era sacerdote. E é a família dele que vai assumir o poder durante esse período de independência. A gente vai chamar essa dinastia de dinastia são palavras quase que mesmo. Esse nome vem do filho dele, mas também pode chamar de dinastia dos Macabeus, ou normalmente você vai encontrar isso nos livros de Asmoneana. O que é a dinastia Asmoneana? É quando os sacerdotes assumem o poder político. Eles são ao mesmo tempo sacerdote, mas também político. Por isso que essa dinastia entre 164 e 63 ficou chamada como dinastia dos Macabeus ou dinastia Asmoneana. Atente para outra coisa. Inicialmente, o povo aceitou. Mas com o passar do tempo, eles viram que estava errado. Porque sacerdote não pode ter poder político. Eles começaram então a questionar essa dinastia aqui, dinastia dos Macabeus, a dinastia Asmoneana. Então, toda vez que aparecer esse nome, dinastia Asmoneana, é quando os sacerdotes assumem o poder político. E isso vai acontecer no período interbíblico, entre o ano 164 e 63. Então a gente, no período interbíblico, no Império Grego, a gente tem o Alexandre Grande, que foi cortês com os judeus, foi responsável por propagar a cultura
cultura grega por tudo canto, mas foi cortês com o povo judeu. Diz que quando ele estava entrando na cidade de Jerusalém, dita lenda, diz que Deus apareceu para ele e falou com ele, e ele se tornou muito cortês com os judeus. Tornou muito cortês com os judeus. Esse Alexandre. Alexandre o Grande. Então, o Alexandre, só fazendo um resumo, o Alexandre, então, o grande legado dele foi a expansão da cultura grega. Só que ele morreu aos 33 anos de idade. O império dele foi dividido na mão de 4 generais. O estudo do Novo Testamento, apenas uma coisa importante. Você leu? Inicialmente, a Palestina ficou sob o domínio dos Ptolomeus, que foi cortês com os judeus. Continuou aquela mesma política de não imposição aos judeus, ao ponto dos judeus escrever a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Ptolomeu e a sua dinastia, a dinastia ptolemaica, foram cortês com os judeus. Só que, num segundo momento, a Palestina passou para a mão dos Seleucos, que era pró-cultura grega. E pró-cultura grega de uma maneira de imposição. E essa imposição os judeus não aceitaram. O ápice dessa não aceitação foi quando foi oferecido lá no templo uma porta. Uma porta foi oferecida lá no templo. E isso foi um estupim para fomentar aquilo que a gente chama de revolta dos macabeus. Revolta dos macabeus é uma revolta em que o Estado, em que os judeus se rebelam contra a imposição da cultura grega na sua própria cultura. E aí, com a revolta dos macabeus, eles conseguem expulsar os gregos do seu território. E entre o ano 164 a 63 a.C., eles conseguem viver numa independência. Daí vai surgir a dinastia chamada de a dinastia Asmoneana ou dos Macabeus. Deixa eu colocar aqui para ver esse nome. Dos Macabeus. Então essa dinastia vai representar a voz política nesse período. Eles eram sacerdotes, mas a partir daí eles também tinham o poder político da nação. Claro que tudo que tem começo, tudo que tem meio, também tem fim. Em 63, o general Pompeu invade Jerusalém, dando fim à dinastia Asmoneana. 63 a.C. Dando o quê? Dando o general Pompeu invade em 63. Jerusalém e torna ela uma província romana, ligada A Roma. à Síria. A Palestina, a partir de 63, com os romanos, eles vão anexar a Palestina à província da Síria. Ok? O general Paulo. General Pompeu. Qual é o nome dele aqui? General Pompeu cobra. General Pompeu.
escrevi aqui, sim. 63 antes de Cristo. Então, para Não mim, tinha nada daquilo lá que você tinha falado. Conquista Jerusalém. Então era um ambiente de perseguição. A questão da vitória era assim, como mais atrás tinha um sacerdote ou um profeta que vinha, Deus usava eles quando queria corrigir o povo, acompanhava nem Jeremias, que foi por frente do templo profetizar, falar contra o rei. Então, nesse meio período já não tinha isso, né? Então, por mais que eles sacrificavam, por mais que eles faziam isso, não tinha mais esse contato, porque Deus fechou, não falava com eles. De repente surge João Batista, do nada, com uma palavra pura, né? Porque João Batista dava cacetada. Então, para entender, eu acho que eles, não em questão do rei Herodes acompanha ali, mas em questão do templo, daqueles saduceus, fariseus que estavam ali, eu acho que foi uma coisa bem difícil de eles assimilar, acredito eu. Que olhar para Jesus e eles esperavam por esse ponto político e ele seria o libertador, também foi contra, totalmente ao contrário do que eles imaginavam. João Batista já confundiu, eles já identificaram. Por isso que você vê que essa ideia de Messias, de libertador, ela vai crescendo com o passar do tempo. Não foi de uma hora para outra. Os caras passaram. Meu pai, meu avô, olha, conta-se que lá a gente passou pelo exílio, destruíram o templo, fizeram isso no nosso povo. Depois vem os métodos e peças. Cara, a galera foi legal, mas depois vem os gregos. Os caras ofereceram até uma porca. Cara, vai crescendo essa ideia de nacionalismo no coração, de não aceitar poder fora daquilo que a lei determinava, contribuiu muito para o crescimento dessa ideia de um libertador, de um Messias. Por isso que o mundo foi preparado, inclusive os judeus, porque Jesus voltou. E havia-se uma expectativa do nascimento de um Messias. O que Herodes falou com os magos? Não, eu queria que você voltasse de novo, com essa conversa boa. De fato mesmo, ele queria matar porque ele conhecia a lei. Ele não era um judeu. Os judeus não aceitavam ele, porque ele não era 100%, mas ele conhecia a lei. Quando falou de um Messias, de um libertador, ele já ficou todo arrepiado. Está vendo? Ele ficou todo arrepiado. Opa! Está chegando alguém que pode me incomodar. Por isso que ele pressiona os magos a voltarem e relatar exatamente onde estava Jesus. Porque a intenção de fato era matar. Por isso que o anjo aparece lá para José, mas ele foi Egito. Que grupo de judeus que sobem as montanhas e cometem suicídio? A gente vai falar sobre eles. Aqui eu queria que vocês atentassem para esses dois grupos que já surgem aqui, que é os saduceus, que faz parte de um grupo liberal, e os fariseus, que fazem parte de um grupo conservador. Conservador a quê? A lei. Enquanto um era apegado à letra da lei, o outro grupo era flexível. Por isso que, por exemplo, um exemplo disso está no texto lá do Novo Testamento. Quando Jesus é abordado com alguns saduceus, eles contam uma historinha sobre um homem que morreu e a mulher dele casou com os irmãos.
E no final das contas ela morreu. O que vai acontecer lá no céu? Por que eles fazem essa pergunta? Porque eles não acreditam em ressurreição. Estão muito ligados à filosofia grega. Por isso que eles fazem essa pergunta. Eles não acreditam nessa questão do que está além da metafísica, o que está além disso, da matéria. Então, é um questionamento que mostra um pouco dessa flexibilização que eles traziam consigo em relação à lei. Em contrapartida, a gente viu os fariseus muito apegados à letra da lei, às tradições humanas, muito apegado ao que os escribas diziam. O fariseu era tipo um advogado, porque o estudo deles era muito profundo, né? Porque os fariseus, eles tinha todo tipo de fariseu. Defensor. Tinha todo tipo de fariseu. Por exemplo, para você estudar, o apóstolo Paulo fez isso, passou por esse processo. Quando ele fala na convenção dele, ele foi para Jerusalém, ficou lá um tempo, ele ficou aprendendo. Você tinha que conhecer a Torá de cor. Só cortando aqui, os saduceus, a única parte da Bíblia hebraica que eles aceitavam era o Pentateuco. A única parte. Eles não aceitavam outras partes. É apenas esta parte. Então, voltando aqui, o apóstolo Paulo teve que ir para Jerusalém para aprofundar seus conhecimentos com relação a ele. Por exemplo, o tempo que você passava lá, você tinha que decorar a Torá. Saber de cor. Saber de cor. Então, o que acontece? Eles então representavam essa paixão literal das Escrituras. E às vezes eles só pegavam a tradição humana, ou melhor, a tradição dos escribas. Por exemplo, a lei falava lá que era para guardar o sábado. O que os escribas faziam? Eles interpretavam quais eram essas coisas que não poderiam se fazer no sábado. E aí, segundo o autor, tinha mais de 100 coisas que não poderiam fazer no sábado. Mas isso é tradição humana. E o que Jesus vai questionar é isso deles. Eles têm tanta paixão pela essa tradição do que pela própria lei. Por isso que o capítulo 23 de Mateus lá faz todo sentido. Por quê? Porque ele se apega à tradição humana do que na lei de Deus, na Torá de fato. No texto do Antigo Testamento. Ele se apega mais do que os escribas afirmavam e escreviam. E às vezes não, estabelecia aquilo como palavra de Deus e não tinha o mesmo apreço pelas Escrituras. Por isso que no capítulo 23 de Mateus lá, Jesus é bem incisivo em cima deles. Mas onde eles surgiram? Surgiram no período bíblico, no momento em que a nação de Israel estava sendo ameaçada pela cultura grega. Claro, teve um grupo, os liberais, que vai formar os saduceus, que aceitaram. Mas uma outra parte não aceitou, os conservadores, que vai se formar os fariseus. E esse grupo representado conseguiu então movimentar
colocaram o que a gente chama